Como eu investiria hoje se eu estivesse começando do zero? Esse aqui é o Guia Definitivo 2026. E uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte, não, que eu tenho 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 5 milhões. Onde eu invisto esse dinheiro? Ou então, estou começando do zero, mas consigo investir um pouco todos os meses. Qual que é o passo a passo do zero para não fazer besteira? Eu sei que essa daqui não é a resposta que você quer ouvir, porém a realidade é um grande depende. Eu não sei quando você pretende usar esse dinheiro, qual a sua renda mensal, se você precisa ou não precisa gastar os rendimentos. Se você investisse 100 mil e daqui uma semana teve uma variação, agora é 97 mil, você ficaria tranquilo ou você teria algum problema? Mas com certeza assistindo esse vídeo até o final, você vai ter muito mais clareza do que fazer. Nós começamos a investir em 2018. Vamos fazer 10 anos daqui a pouco, o tempo realmente passa. E eu encontrei um seguidor na rua recentemente e ele achou que eu tinha 20 anos de idade. Comenta aí embaixo você, quantos anos eu tenho? E quantos eu tenho também? Aí tá fácil, você acertar uma e acertar o outro. Mas desde o começo, o dinheiro que eu colocava para investir, eu estava focando no longo prazo. Eu não precisaria sacar esse dinheiro. Eu vivia, pagava minhas contas com a minha renda mensal. Se eu quisesse fazer algo um pouco mais caro, então eu quero fazer uma viagem, eu juntaria um dinheiro novo, não pegaria o dinheiro que eu já tenho e viajaria. Ou então, eu quero comprar um carro, eu juntaria poucos meses aí do dinheiro novo que eu estivesse ganhando, comprava esse carro e não mexeria no dinheiro investido. Desde muito tempo, a nossa renda já é elevada, então lá em 2018 já era mais de 100 mil por mês. E nessa hora muitos perguntam, não, porque os gêmeos são herdeiros. Quem nos conheceu através desse canal, nós já tínhamos dinheiro de fato. Porém, nós começamos lá atrás, criando conteúdo de games para a internet. Começamos com Clash Royale, depois fomos pro Free Fire. E justamente lá em 2018, eu abri aqui para vocês podem ver, era vídeo com 2 milhões de views, 1 milhão, 900 mil. Quando dava menos de 1 milhão, quer dizer que o vídeo não tinha dado bom, né, Renan? Exatamente. O primeiro dinheiro que nós ganhamos nem foi para investir, foi para quitar a dívida da nossa mãe, que estava devendo mais de 80 mil, porque os juros foram correndo e virou isso. Já falando em dívidas, primeiro ponto para você aí do outro lado. Você possui dívidas? Porque dependendo da dívida, vai mudar totalmente o seu plano de investimentos. Ah, eu peguei um empréstimo pessoal lá no banco, tô devendo. Você vê que aqui no Brasil, a média é entre 7 a 9% ao mês. Ou então, fui lá, financiei um carro ou uma moto. Eu tenho essa dívida para pagar, a parcela tá chegando todo mês. Você vai ver 23, 24%, 29%, tem caso que até mais que isso. Ou então, acabei me complicando com o famoso cartão de crédito. Entrei no rotativo, eu tô devendo. Tá lá 19,99% ao mês aqui no caso do roxinho. Isso aí é o que você está devendo. Os juros estão correndo todos os meses. E aí quando você pega e vai investir o seu dinheiro, hoje com a Selic em 15%, você pega aí CDB de bancão, caixinha, já descontando o imposto de renda, dá 0,89% ao mês. O juro que você paga por dever é muito maior que os juros que você consegue ganhar através dos investimentos. Então, nesse caso, para esse tipo de dívida é muito mais interessante você quitar elas o mais rápido possível antes de começar a investir. Se você investe e está devendo, você simplesmente, a cada mês que passa, está devendo cada vez mais. Ah, eu tenho a dívida do meu carro. Eu estou pagando as parcelas em dia. Ao mesmo tempo que eu pago as parcelas, eu invisto. Porém, eu já falei, você recebe poucos juros por estar investindo e paga muito mais caro por estar devendo. Muito melhor você pegar o dinheiro que você está usando para investir e quitar essa dívida do carro o mais rápido possível. Só não vale pagar a dívida se já virou aquela bola de neve. Então, por exemplo, eu consumi R$ 700 no cartão, virou 146 mil. Aí, nesse caso, melhor ir guardando dinheiro e investindo e espera para negociar com o banco. Pagar somente o mínimo não vai resolver seu problema, a dívida nunca vai acabar. Tanto que temos vídeo aqui no canal te mostrando passo a passo a aula de como negociar dívida do cartão de crédito. Agora, caso você tenha dívida do financiamento imobiliário, a parcela da sua casa, na maioria dos casos, a taxa de juros é mais baixa do que se você estivesse investindo. Aí vale a pena você investir do que você quitar o mais rápido possível. Também tem vídeo fazendo essa comparação na prática. Agora nós temos o camarada que não está devendo e ao mesmo tempo não tem nenhum investimento, está começando do zero. Vamos para um exemplo prático. Ganha seus R$ 10 mil por mês, não tem nenhum real no bolso. E nessa hora, você adapta para a sua realidade. Não, porque eu ganho mais. Eu já ganho 25 mil por mês, consigo investir 8 mil. Coloca a tua realidade. Não, eu ganho menos.
ganho 5 mil por mês, consigo investir 800. Nessa hora, quando se fala em começar do zero, muitas pessoas vão vir aqui no YouTube, vão dar aula e dizer o seguinte: não, você tem que focar 100% na sua reserva de emergência. Porém, nesse ponto eu já discordo e você vai entender o porquê. Primeiro ponto, o próprio nome já é autoexplicativo. É uma reserva destinada para eventuais emergências que você venha a ter. Então você tem que fazer um canal no dente, ou quebrou o portão da sua casa. Você tem um dinheiro reservado, rendendo um pouco todos os dias, porém sem risco, que você consegue sacar a qualquer momento sem prejuízo. Você não vai ter que vender suas ações, não vai ter que vender seus fundos imobiliários, não vai ter que vender Bitcoin, que possivelmente podem estar no negativo. Porém, se o camarada ganha 10 mil reais por mês, ele consegue investir 2, o custo de vida dele é de 8 mil, o que muitos falam da reserva de emergência, que é para você ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta para sobreviver. Mas aí é muito fácil fazer o cálculo. Se ele gasta 8 mil por mês e vai ter o mínimo 6 meses de reserva de emergência. 8 vezes 6, 48 mil. Se ele consegue investir 2 mil por mês, levariam 24 meses somente para ele conseguir fazer essa reserva. Na verdade, um pouco menos, porque obviamente ele vai colocar o dinheiro, vai estar rendendo. Mas é isso. Muitas vezes o camarada, quando vê isso, desanima antes. Investe um mês, 2 meses, ele pensa: calma lá, tô botando só no mesmo lugar, não tô investindo em outros lugares, eu não tô aprendendo nada, e acaba desistindo. Outra questão também é o custo de oportunidade, que ele está somente investindo na renda fixa. Ele não está aprendendo a investir em outros lugares e ele está deixando muitas vezes de ganhar com a valorização de outros ativos. Então você pega, por exemplo, o Ibovespa. De um ano para cá já subiu mais de 50%. Você pega a Bolsa Americana. De um ano para cá subiu mais de 15%. O camarada que está pegando 100% do dinheiro para investir e somente montando a reserva de emergência perdeu essas oportunidades. Quer dizer que a reserva de emergência não é importante, que você não tem que se preocupar com isso? E na verdade não. A reserva de emergência é sim muito importante. Porém, eu iria montando ela ao mesmo tempo que eu já vou investindo, já vou diversificando em outras classes de ativos. Até porque pode ter certeza que muito menos que 6 meses de reserva já vai resolver a maior parte dos problemas que você pode ter. Então, seu chuveiro queimou R$300, você já resolve. Não, a geladeira aqui deu ruim. Não é nem para consertar, pifou de vez. Com 2 mil, você já compra uma nova. E ao mesmo tempo que imprevistos menores você consegue resolver com muito menos dos 6 meses do seu custo de vida, se for um imprevisto muito grande, catastrófico, na maior parte das vezes, 6 meses também não vai resolver. Muitas vezes nem um ano, na verdade, nem 2. Amigo da nossa família, deu enchente aqui em São Paulo, carro dele tava na rua, foi água no motor, deu PT em tudo. 100 mil reais o carro, a reserva de emergência dele, mesmo que completa, não comportaria isso. O ideal em um caso desse não é a reserva de emergência, é que ele tenha um seguro pro carro dele. Ou então descobriu uma doença muito grave, onde o tratamento é muito caro. Não é a reserva de emergência que vai resolver, é o camarada ter um plano de saúde particular. Então, no caso do camarada que ganha 10 mil, consegue investir 2 mil reais todos os meses, R$1.000 eu colocaria para reserva de emergência, CDB de liquidez diária, caixinha do Nubank, porquinho do Inter, Tesouro Selic, e os outros 1.000 eu já começaria a diversificar, porque dessa forma você está colocando o pezinho na renda variável. Quando você coloca o seu dinheiro nisso, você busca por aprender mais, já que é o seu dinheiro que está em jogo, diferente se você ainda não está investindo em lugar nenhum. A motivação que você tem para pesquisar mais, para aprender, é muito menor. Você vai ajustando para sua realidade. Ah, então eu consigo investir 1.000 por mês. Coloca 500 na reserva de emergência, os outros 500 já vai montando a sua carteira. E o cara que nunca investiu muitas vezes pensa: mas como que eu vou garantir que eu vou poder investir todos os meses? E se der ruim no meio do caminho? Então, primeiro ponto, você tem que entender qual que é o seu gasto fixo, qual que é o seu gasto com lazer e qual também é o seu gasto para fazer objetivos de médio prazo, que muitas pessoas confundem. Então pensam o seguinte: não, eu vou investir aqui, coloquei minhas contas fixas, coloquei minha comida, posso investir tudo isso. Porém, se lembre que também existe um gasto que você vai fazer em pouco tempo. Então eu estou juntando dinheiro para poder viajar no final do ano. Ou então estou juntando dinheiro para poder trocar de celular. Esse dinheiro já tem que estar reservado em outro lugar, não é para o seu investimento. Dessa forma, tendo essa clareza, fica muito mais simples você entender. Calma lá, realmente, desses 10 mil que eu ganho, o que eu vou separar para gastar, incluindo esse gasto de médio prazo, é 8, os outros 2 mil
eu vou conseguir investir. Se você não tem esse controle de orçamento, não entende para onde vai o dinheiro, o que acaba acontecendo é que tem uma grande chance de você fazer esse cálculo errado, achar que conseguiria investir mais do que consegue e acabar não concluindo isso. Depois do seu orçamento definido para investir todos os meses, você deve fazer isso logo no começo do mês, como se fosse uma conta fixa, como se fosse um aluguel, a sua conta de água, a sua conta de luz. Porque se você deixa pro final do mês, você vê o dinheiro do investimento que está lá na sua conta também. E aí às vezes você esquece, não, isso aqui é pro investimento, e acaba gastando com outra coisa. Se você já separa o dinheiro do investimento antes, vai ficar muito menos dinheiro na sua conta. Dessa forma, você administra com muito mais clareza. Calma lá, eu tenho que segurar esse dinheiro até o final do mês. Isso aqui tem que durar. O investimento tem que ser uma conta, como qualquer outra, só que pro seu eu do futuro, para que você atinja a liberdade financeira, para que você tenha mais tranquilidade lá na frente. Beleza, você já entendeu. Parte do teu aporte, do teu investimento, vai ser para reserva de emergência, que o Renan já falou, pode ser na caixinha, pode ser no CDB, pode ser no Tesouro Selic, e a outra parte vai ser para investir de forma diversificada. Na hora de montar essa carteira, eu investiria nessas classes de ativos. Teria ações aqui no Brasil, teria um pouco de fundos imobiliários, teria investimentos no exterior, teria também Bitcoin e também nessa carteira diversificada teria uma parte em renda fixa. Porém, que fique muito claro, é separado a parte de renda fixa que é da sua carteira diversificada e a parte de renda fixa que é da sua reserva de emergência. Por mais que possa ser o mesmo investimento, que vai ser um Tesouro Selic, que vai ser uma caixinha, o dinheiro da reserva de emergência é para emergências, o dinheiro da carteira diversificada é para compor o seu portfólio e também aproveitar oportunidades. Então, temos uma crise muito grande, igual tivemos lá no Covid. Bolsa brasileira despencando, bolsa americana, Bitcoin. Você tira parte dessa renda fixa e compra esses outros ativos. E agora eu sei que você quer saber quais ações, quais fundos imobiliários, quais investimentos no exterior eu começo a investir agora. Então vamos lá. Eu começaria investindo em ações no Brasil, assim como eu faço até hoje, em um perfil mais previdenciário. Eu vou buscar por empresas que registram lucros há décadas, que estão em setores mais perenes, que vem crise, vai crise, as pessoas precisam continuar utilizando. Existem setores de empresas aqui no Brasil que dependem da economia ir bem. Se a economia está indo mal, esses setores vão muito mal, o que é diferente de outros casos. Por exemplo, você pega uma empresa de saneamento, independente de crise ou não, as pessoas vão ter que pagar a conta de água. Então, se a situação aperta, a família pensa, calma lá, Copa do Mundo esse ano, não vai dar pra trocar a TV. Vamos usar a TV que a gente já tem aqui. Agora, a conta de água, cortar água, eles não deixam de pagar. Até quando você vai viajar, vem a conta de água, a tarifa mínima, mesmo que você fique o mês inteiro do mesmo jeito. Um exemplo de empresa de saneamento é a Sanepar, lá no Paraná. Com R$ 45,10, você compra uma ação. Você vira dono de uma pequena parte da empresa. Quando ela decide distribuir lucro para os sócios, para os donos, por você também ser dono, recebe a sua parte. Então, no caso da Sanepar, nos últimos 12 meses, ela pagou R$ 1,96. Isso aqui é para cada ação que você possui, fora também que ela se valorizou aqui nos últimos 12 meses, quase 70%. Outro tipo de empresa que eu começaria investindo bancos, porque a economia indo bem, a economia indo mal, os bancos sempre vão muito bem, principalmente aqui no Brasil. Aí você pega o Itaú, hoje uma ação custando R$ 46,78, sendo uma máquina de fazer dinheiro. Aqui, o que o banco faz? Ele capta o dinheiro dos clientes, então você vai lá, investe no CDB do Itaú, ele tá te pagando 100% do CDI. Aí o Itaú pega esse dinheiro, empresta para outras pessoas, empresas, a juros maiores e recebem essa diferença. Também paga dividendos, então por você ser dono de uma pequena parte da empresa comprando uma ação, você recebe a sua parte, no caso, nos últimos 12 meses, pagou R$ 3,16 por ação e se valorizou aqui mais de 70% nos últimos 12 meses. Empresa de energia, e tem uma parte do setor elétrico aqui no Brasil que o risco é extremamente pequeno, que ela é responsável pela transmissão dessa energia, de levar do lugar que a energia foi gerada até onde a energia vai ser distribuída. Então, na estrada, você já deve ter visto esse tipo de poste, um poste de transmissão, tá levando a energia de um lugar a outro. A empresa recebe por fazer esse serviço e o quanto ela recebe é reajustado todos os anos. E você sabe por que tem umas bolas no meio dos fios? Essa aqui não tá, tem. Essa aí não tem, mas você sabe do que eu tô falando da bola de basquete, você sabe por que tem? Essa aí eu não sei não. É porque se o avião tá passando, ele vai identificar, porque se não tem bola nenhuma, não tem nada, aí o avião vai lá e passa no fio. Outro tipo de empresa que funciona muito bem aqui no Brasil, seguradoras. Então você é o mais comum que a galera conhece seguro de carro.
Você paga o seguro do seu carro com a maior intenção do mundo de não precisar usar, de não baterem no seu carro, de não roubarem, de não dar PT. Porém, a seguradora, ela recebe o dinheiro antes, deixa esse dinheiro rendendo. Imagina você, todo mundo que pagou seguro, a seguradora pega o dinheiro, deixa rendendo com o juro nesse patamar, recebendo esse rendimento, e a seguradora só vai ter que pagar alguma coisa caso aconteça o sinistro. E eles já calculam o quanto você vai pagar no seguro de acordo com o perfil de risco. Então, pro camarada, 20 anos, que tá com uma Porsche 911, o preço do seguro é 1. Agora pro outro cara, 45 anos, casado, 5 filhos, tá andando de Volvo. O preço do seguro vai ser totalmente diferente. A seguradora sempre vai ganhar e ainda o dinheiro fica rendendo. Eu tô trazendo exemplos aqui de boas empresas que eu investiria, porém isso aqui não é recomendação de investimento. E vocês viram que a maioria tá subindo muito esse ano. Não necessariamente estaria em um bom patamar de compra nesse momento. Mas para você que tem mais de 100 mil reais investidos, nós estamos disponibilizando 30 vagas para uma análise da sua carteira de investimentos. E caso você ainda não tenha uma carteira, tá com dinheiro na poupança, tá com dinheiro na caixinha, tá com dinheiro no CDB, a estruturação da sua carteira de investimentos. Isso com um de nossos consultores da nossa empresa, da Adnai Capital. Nessa hora ele vai entender quais são os seus objetivos, quando você pretende usar esse dinheiro, como tá a sua carteira, o que tá bacana, o que pode melhorar, o que deveria ser retirado. Para você se cadastrar, tem o link na descrição da Adnai Capital, você vai preencher os seus dados e um dos nossos consultores vai te chamar. Também teria parte do meu dinheiro montando essa carteira em fundos imobiliários, ou seja, fundos de investimento gigantescos que investem no setor imobiliário, ou tendo imóveis e alugando eles, ou então emprestando dinheiro para que as empresas construam os imóveis. E aí eu diversificaria em vários setores, para não ter tudo em um lugar só. Então pegaria fundo imobiliário de logística, fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de laje corporativa e até mesmo fundo imobiliário de papel, que são esses que emprestam o dinheiro. Dessa forma você se protege de riscos específicos. Então pensa comigo, quando veio a pandemia, e o tempo passa, já faz 6 anos, lá em 2020, os fundos de shopping sofreram bastante, porque fechou. Porém, os fundos de galpão logístico se beneficiaram, porque com as pessoas em casa, consequentemente não podiam sair, tinham que comprar online, esses fundos bombaram nessa época. Porém, nesse caso de fundos imobiliários, eu prefiro fundos melhores, com imóveis mais bem localizados, com imóveis de mais qualidade, mesmo que eles custem mais caro. Então tem o camarada que pensa, não, que eu quero barganha, que eu quero um fundo baratinho. Mas se esse fundo tá baratinho, tá descontado, muitas vezes tem motivo. Ou é porque a vacância tá alta, ou é porque o risco é muito grande, tem somente um imóvel. Então eu prefiro fundos com mais qualidade, que tendem a dar um resultado maior no longo prazo, com menos dor de cabeça. Por exemplo, o HGLG11 é o maior fundo imobiliário de galpão logístico aqui do Brasil. Com R$ 158 você compra uma cota, nos últimos 12 meses pagou R$ 13,20 por cota. Exemplo de fundo de shopping, XPML11. Exemplo de fundo de papel, KNCR11 e, por fim, exemplo de fundo de laje corporativa, PVBI11. E no meu caso, eu estou no momento de construção de patrimônio. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha renda ativa, minhas contas eu pago com o dinheiro do meu trabalho. Eu quero, nos próximos 10 anos, 15, 20 anos, multiplicar esse meu patrimônio. Então, eu teria muito mais ações do que fundos imobiliários. Teria sim um pouco de fundo imobiliário, que tá lá investindo nesse setor, tô recebendo dividendo todo mês, porém o potencial de valorização das ações das empresas a longo prazo vai ser maior do que dos FIIs, porque eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos lucros. Já as empresas não. Muitas vezes, boa parte do lucro das empresas é reinvestido na própria empresa para ela continuar crescendo e lucrar cada vez mais. Já os fundos imobiliários, o que ele vai crescer no valor da cota, nessa valorização, é a inflação que vai bater, que o nosso dinheiro vai valer menos e os imóveis vão se valorizar. Porém, eu não teria todo o meu dinheiro aqui no Brasil. Então, a minha renda já depende do Brasil. Eu já estou fisicamente no Brasil. Se der alguma coisa de errado aqui, eu tenho um dinheiro fora. Eu investiria em ações também nos Estados Unidos. E você para ver do mundo todo, aqui nós temos as 10 empresas mais valiosas do mundo. Você pode analisar que 8 delas são empresas sediadas nos Estados Unidos, somente 2 que não estão lá. E por mais que sejam empresas que estão nos Estados Unidos, vendem para o mundo todo. Então a Nvidia está aí liderando essa parte de inteligência artificial, liberando essa parte de hardware para isso no mundo todo. Apple também está nos Estados Unidos, vende para o mundo todo. A Alphabet, que é o Google, nem se fala. Você aqui no Brasil usa, a galera lá
Na China não usa, na verdade. A galera lá no Japão usa. A galera lá na Europa também utiliza. Porém, o mercado de ações nos Estados Unidos é gigantesco. O mundo inteiro está olhando para ele. E por conta disso é um mercado muito mais eficiente, tem menores distorções no preço, ou seja, é mais difícil você encontrar barganhas, oportunidades, diferente do Brasil, que é muito mais fácil, e por conta disso eu não escolheria diretamente as empresas, eu compraria uma cesta de ativos, um ETF, onde somente com o investimento eu tô levando a bolsa inteira. Aqui nós temos o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, através desse índice. E você pode investir através de um ETF, onde você leva a cesta toda de ativos, onde replica esse índice. Um exemplo, o ETF SPY. Aqui você pode ver quais empresas ele possui. E o S&P 500 tem Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google. E outro ponto muito importante, que nos Estados Unidos ele é um mercado muito disruptivo. Então as maiores empresas 20 anos atrás não são as maiores empresas hoje. Você comprando ETF, você vai se expor a empresas que vão vir a crescer ainda. Então hoje a Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo. Porém, 15 anos atrás, não era isso. O cara que estava dentro do ETF conseguiu se expor a essa empresa. O ETF acaba selecionando automaticamente as empresas vencedoras, porque quanto mais a empresa cresce, mais ela passa a representar aqui dentro do ETF, ou seja, ele vai expulsando as empresas que são ruins ao longo do tempo e vai colocando as que são boas. Porém, uma coisa que eu não faria começando do zero, é investir no exterior através da Bolsa Brasileira. Então nós temos ETFs aqui no Brasil que você compra na corretora brasileira, Bolsa Brasileira, onde você se expõe, por exemplo, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Porém, você está se expondo, mas o seu dinheiro continua aqui no Brasil. Se tem um grande problema, algum confisco, alguma coisa que impeça você de tirar o dinheiro do Brasil, ele está aqui dentro. Eu abriria conta em uma corretora internacional, fora do Brasil. E a que nós utilizamos, que nós investimos, é a Quantifury. Então aqui você consegue investir no ETF SPY, por exemplo, que eu te mostrei aqui. E dentro da Quantifury, você não paga taxa para investir. Então na maior parte das corretoras fora do Brasil, a taxa é muito alta. Aqui você não paga taxas e ainda por cima tem o link da descrição, colocando o cupom GEMEOS na hora de abrir a sua conta, você recebe uma recompensa em Bitcoin. Eu, quando criei a minha conta lá atrás, ganhei $20 em Bitcoin. Renan, quando criou a conta dele, ganhou $5. E falando em Bitcoin, eu também teria na minha carteira. Então a moeda é escassa, vão existir no máximo 21 milhões. Enquanto isso, bancos centrais do mundo todo podem imprimir mais dólares, podem imprimir mais reais. É uma moeda descentralizada, não depende de nenhum banco ou governo para eu poder transferir. Tem diversos vídeos aqui no canal explicando mais a fundo como funciona o Bitcoin. E muitas pessoas só querem comprar quando tá subindo. Então, quando tava lá $126 mil, aí comprava, não, que agora tá gostoso, que Bitcoin é o futuro, que eu acredito nos fundamentos. Agora quando tá com praticamente 50% de desconto, aí já não presta mais, né? Exatamente. E vejo que esse momento acaba sendo ainda mais interessante, porque é quando você tem bons ativos, com bons fundamentos, onde ninguém mais quer saber, onde todo mundo tá falando que acabou, que já era, é a hora de você começar a se expor. E também teria uma parte dessa minha carteira em renda fixa. Teria no CDB, no porquinho, na caixinha, porém separado da reserva de emergência, que com certeza a taxa de juros aqui no Brasil é historicamente alta e caso tenha uma crise, tenha um grande problema onde os investimentos de renda variável venham a cair, eu poderia pegar esse dinheiro da renda fixa e comprar com desconto. Mas agora tem um ponto de extrema importância, que a porcentagem em cada um desses investimentos vai depender 100% do seu perfil, dos seus objetivos, da sua aversão ao risco. Tem gente que é mais arrojado, tem lá 80% na renda variável, 20% na renda fixa. Outras pessoas, mais moderadas, não. Vou ter 60% aqui na renda fixa, 40% na renda variável. Existem pessoas mais conservadoras. Não, eu quero ter a maior parte na renda fixa. Tá aqui 85% é renda fixa, 15% é renda variável. Isso aqui foi o guia definitivo. Como nós começaríamos a investir do zero hoje, sabendo que nós sabemos, porque é óbvio que nós já investimos há quase 10 anos. Nós tivemos muito aprendizado no meio do caminho. Então é isso, link da descrição para você agendar a sua análise de carteira e até o próximo vídeo.